Começo do livro de 1 Tessalonicenses, versão viva. 1 Tessalonicenses capítulo 1. De Paulo, Silas e Timóteo. Para a igreja de Tessalônica, vocês que pertencem a Deus o Pai e ao Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a paz de coração sejam as suas preciosas dádivas da parte de Deus nosso Pai e da parte de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos das obras de amor que praticam, nem da sua ardente fé, nem da firmeza da sua ansiosa expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus escolheu vocês, queridos irmãos, muito amados por Deus. Porque quando levamos a boa nova a vocês, ela não lhes pareceu mera tagarelice sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse. O que nós lhes contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu uma profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdadeiro. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova mais da veracidade da nossa mensagem. E assim vocês se tornaram seguidores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e tristezas que isso lhes acarretou. Desta forma vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Caia. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte, e não somente aqueles da Macedônia e da Caia, pois a qualquer lugar que vamos encontramos gente que nos fala da extraordinária fé que vocês têm em Deus. Não necessitamos contar a eles sobre essa fé. Porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram, e como se voltaram dos seus ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo e verdadeiro é o Senhor de vocês. E contam como vocês estão esperando com ansiedade o Filho de Deus voltar do céu, Jesus, aquele que Deus trouxe de volta à vida, e Ele é o único que nos pode salvar da terrível ira de Deus contra o pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês mesmos sabem, caros irmãos, quão valiosa foi aquela visita. Sabem como fomos tratados tão cruelmente em Filipos, pouco antes de chegarmos aí, e quanto sofremos lá. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês, ainda que estivéssemos rodeados de inimigos. Assim vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente, éramos absolutamente corretos e sinceros. Porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para contar a verdade, não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodar lá ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Nunca procuramos em nenhuma ocasião ganhar-los com adulação, como vocês sabem muito bem, e Deus também sabe que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente para que nos dessem dinheiro. Quanto a louvor, nunca o pedimos, nem de vocês nem de ninguém mais, embora como apóstolos de Cristo, tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. No entanto, entre vocês éramos tão amáveis como uma mãe que ali amamenta e cuida dos próprios filhos. Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. Vocês não se recordam, caros irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fatigamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém daí enquanto pregávamos a boa nova de Deus entre vocês. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Falamos com vocês como um pai aos próprios filhos, não se lembram, instando com vocês, incentivando-os e até exigindo que a vida diária de vocês não causasse contrariedade a Deus, mas sim trouxesse alegria àquele que convidou vocês para o seu reino e a sua glória. E nós nunca deixaremos de agradecer a Deus isto, que quando lhes pregamos, vocês não pensaram que as palavras que lhes falávamos eram apenas palavras nossas, mas aceitaram o que dizíamos como a própria palavra de Deus, o que era, sem dúvida, e mudou a vida de vocês quando creram nela.
E então, queridos irmãos, vocês sofreram o mesmo que as igrejas da Judéia, perseguição dos seus próprios patrícios, tal como eles sofreram do seu próprio povo, os judeus. Eles, depois de matarem os seus próprios profetas, levaram à morte o Senhor Jesus, e agora eles mesmos nos têm perseguido e expulsado brutalmente. Eles estão contra Deus e contra os homens, procurando impedir-nos de pregar aos gentios, com receio de que alguns possam salvar-se, e assim os pecados deles continuam aumentando, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Queridos irmãos, depois que nós os deixamos e tínhamos estado longe de você só um pouquinho de tempo, embora nosso coração nunca os tivesse deixado, procuramos de todas as maneiras voltar para vê-los mais uma vez. Queríamos muitíssimo ir, e eu, Paulo, tentei muitas vezes, porém, Satanás nos deteve. Pois, qual é o objetivo da nossa vida, que nos traz esperanças e alegria, e é a nossa esplêndida recompensa e coroa? São vocês. Sim, vocês nos darão muita alegria ao nos apresentarmos juntos diante de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. Porque vocês são os nossos troféus e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Finalmente, quando não pude mais aguentar, decidi ficar sozinho em Atenas. E mandar Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitá-los para fortalecer-lhes a fé e animá-los, para que vocês não ficassem acovardados com todas as aflições que estavam sofrendo. Mas vocês sabem, naturalmente, que tais aflições fazem parte do plano de Deus para nós, os cristãos. Mesmo quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos antecipadamente de que logo viria o sofrimento, e veio. E como eu estava dizendo, quando não pude mais aguentar a ansiedade, enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. Eu tinha receio de que Satanás tivesse arruinado vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. E agora Timóteo acaba de regressar, trazendo notícias alvissareiras de que na fé e no amor vocês estão mais fortes do que nunca, e que se lembram da nossa visita com alegria e querem ver-nos tanto quanto nós desejamos vê-los. Assim, queridos irmãos, nós nos sentimos grandemente confortados em todas as nossas esmagadoras aflições e no sofrimento aqui, agora que sabemos que vocês permanecem fiéis ao Senhor. Podemos aguentar qualquer coisa enquanto soubermos que vocês permanecem fortes nele. Como poderemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, e por toda a alegria e satisfação que vocês nos têm dado em nossas orações por vocês? Porque noite e dia nós oramos continuamente por vocês, rogando a Deus que nos permita vê-los novamente, a fim de suprir quaisquer pequenas falhas que porventura ainda tenham na fé. Que o próprio Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus outra vez nos mandem de volta a vocês. E que o Senhor faça o amor que vocês têm crescer e transbordar uns para com os outros e para com todo mundo, tal como o nosso amor por vocês. O resultado disso é que Deus nosso Pai tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês, a fim de que possam comparecer sem culpa diante dele naquele dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos quantos lhe pertencem. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E ainda quero acrescentar isso, queridos irmãos, vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, agora nós lhe suplicamos, sim, exigimos de vocês em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos daquele ideal, pois conhecem as determinações que lhes demos da parte do próprio Senhor Jesus. Porque Deus deseja que vocês sejam santos e puros, e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês se case em honra e santidade. E não em paixão carnal, como fazem os pagãos, na sua ignorância de Deus e de seus caminhos. E esta é também a vontade de Deus, que neste assunto nenhum de vocês cometa jamais a usurpação de tomar a esposa de outro homem, porque o Senhor lhes dará por isto uma retribuição terrível, como nós antes já lhes advertimos severamente. Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza nem cheios de moralidade, mas para ser santos e puros. Se alguém se recusar a viver de acordo com estes mandamentos, não estará desobedecendo às leis dos homens, mas de Deus, que dá o seu Santo Espírito a vocês. Mas quanto ao amor fraternal puro que deve existir entre o povo de Deus, eu não preciso falar muito, tenho certeza.
porque o próprio Deus está ensinando vocês a se amarem uns aos outros. Na verdade, já é forte o amor que vocês têm por todos os irmãos em Cristo no seu país todo. Mesmo assim, queridos amigos, nós lhes rogamos que amem cada vez mais a eles. Esta deve ser a ambição de vocês, levar uma vida tranquila, só se importando com seus próprios negócios e fazendo seu próprio trabalho, tal como já lhes falamos anteriormente. Como resultado, as pessoas que não são cristãs vão confiar em vocês e respeitá-los, vocês não precisarão depender de outros a fim de obter o dinheiro suficiente para pagar suas contas. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança, quando isso acontecer. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Posso dizer-lhes, diretamente do Senhor, que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo na frente daqueles que estão nas sepulturas. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o vibrante brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus. E os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se para irem ao encontro do Senhor. Então nós, os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com esta notícia. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, queridos irmãos, porque vocês sabem muitíssimo bem que ninguém o sabe, pois aquele dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então, de repente o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde esconder-se. Porém vocês, caros irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas e não serão surpreendidos, como por um ladrão, quando aquele dia do Senhor chegar. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos, como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. A noite é que é hora de dormir e quando as pessoas se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor e usando como nosso capacete a esperança feliz da salvação. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que possamos viver com Ele para sempre, estejamos vivos ou mortos na hora da sua volta. Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Queridos irmãos, honrem aos oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês, e os advertem contra tudo o que está errado. Tenham grande consideração por eles e deem-lhe o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. E lembrem-se, proibido desavenças entre vocês. Caros irmãos, admoestem aqueles que são preguiçosos ou rebeldes, confortem aqueles que estão atemorizados, tenham um carinhoso cuidado por aqueles que são fracos, e tenham paciência uns com os outros. Cuidem que ninguém retribua mal por mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todo mundo. Estejam sempre alegres. Permaneçam sempre em oração. Sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Não abafem o Espírito Santo. Não zombem daqueles que profetizam, mas ponham à prova tudo o que for dito, para terem a certeza de que é verdade, e se for, então aceitem. Afastem-se de toda espécie de mal. Que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados fortes e irrepreensíveis até aquele dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Deus, que os chamou para se tornarem seus filhos, fará tudo isso por vocês, tal como prometeu. Queridos irmãos, orem por nós.
Cumprimentem em meu nome todos os irmãos daí. Ordeno-lhes, em nome do Senhor, que leiam esta carta a todos os cristãos. E que as ricas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês. Com estima, Paulo.